Eu quero que você pense no último dia em que o seu salário caiu na conta. A notificação apareceu. O valor apareceu. Por alguns segundos o peito aliviou. E aí, quanto tempo durou? Porque para a maioria das pessoas, o salário entra no dia 5. E no dia 11, já parece que nunca entrou. O dinheiro passou pela conta como água passando por peneira. 30 dias de trabalho evaporaram em horas. E a pessoa fica ali, olhando para o extrato, pensando, eu trabalhei o mês inteiro para isso? O problema do seu mês não começa quando o dinheiro acaba. Começa no exato momento em que ele entra. E hoje eu quero te mostrar o que a sabedoria bíblica diz para você fazer antes de qualquer outra coisa quando o salário cair na conta. Porque tem uma coisa que talvez ninguém nunca te falou com essas palavras. A maioria de nós foi treinada para ser repassador de dinheiro. O salário entra e a gente repassa. Repassa para o dono do aluguel, repassa para a companhia de luz, repassa para o supermercado, repassa para o banco, repassa para o cartão. E no fim, se sobrar alguma coisa, se sobrar, aí a gente pensa em si. Você passa 30 dias trabalhando, 30 dias acordando cedo, enfrentando trânsito, aguentando pressão, engolindo cansaço. E aí o dinheiro entra. E em poucas horas você já distribuiu tudo. Pagou todo mundo que construiu alguma coisa. O dono do imóvel, a empresa de telefonia, o banco que te emprestou. Mas não pagou a si mesmo para construir a sua vida. É como se você passasse o mês inteiro carregando baldes de água para regar o jardim dos outros. E o seu terreno, os seus sonhos, a sua reserva, a sua paz, continua seco. Não porque falta água, mas porque você nunca leva o primeiro balde para o seu próprio chão. E o pior não é nem esse ciclo em si. O pior é que a gente normalizou isso. A gente acha que é assim que funciona. Que é assim que tem que ser. Que ganhar pouco significa que nunca vai sobrar. Que organização financeira é coisa de quem ganha bem. Mas a Bíblia tem uma visão completamente diferente sobre isso. E ela está em um versículo que eu sempre trago aqui no canal. Provérbios 21, versículo 5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado tende à pobreza. Olha o que esse versículo não diz. Ele não diz, o salário do rico tende à abundância. Ele não diz, quem ganha muito tende à fartura. Ele diz, os planos do diligente. Ou seja, o que faz a diferença não é o tamanho do salário, é a presença de um plano. É o que você faz com intenção antes que a pressa decida por você. E é exatamente isso que acontece no dia do pagamento. O salário cai e a pressa assume. A ansiedade assume. O alívio assume. E quando a emoção está no comando, o dinheiro vai embora sem direção. Você já reparou que quando o salário cai, seu cérebro já tem uma lista pronta de coisas para comprar? Antes de você abrir o aplicativo do banco, sua cabeça já montou 3 pedidos. Já pensou naquela roupa? Já lembrou daquele jantar? Já decidiu que esse mês eu mereço? E você merece mesmo. O problema é que esse impulso, se não for governado, devora um mês inteiro em poucas horas. Não é porque você é fraco. É porque o alívio de receber depois de um mês apertado cria uma sensação temporária de abundância. Por alguns minutos, você se sente como se tivesse mais do que tem. E é nessa janela, nesse intervalo entre a notificação do banco e a primeira decisão, que muita gente perde o mês. Então, o que a Bíblia ensina para fazer nesse momento? O que a sabedoria de Deus diz sobre essa janela perigosa? Eu separei 5 coisas. Não são 8, não são 12. São 5. E se você aplicar essas 5 no seu próximo pagamento, eu te garanto, o mês vai mudar. Não porque você vai ganhar mais, mas porque pela primeira vez você vai governar o que já ganha. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é essa. Antes de pagar a primeira conta, antes de abrir o boleto do aluguel, antes de fazer compra no mercado, você faz um Pix para uma conta separada. Pode ser poupança, pode ser outra conta, pode ser um canto digital que você não mexe. Mas o dinheiro sai primeiro para você. Ah, mas eu ganho pouco, não sobra nada. Eu sei, e é justamente por isso que esse passo é o primeiro e não o último. Me deixa te fazer uma pergunta. Se amanhã a sua conta de luz viesse R$ 50 mais cara, você pagava ou não pagava? Pagava. Dava um jeito.
Apertava aqui, cortava ali, mas pagava, porque conta de luz não é opcional. Então seja a sua própria conta de luz. Se você consegue pagar R$ 50 a mais para a companhia elétrica, você consegue pagar R$ 50 para si mesmo. A diferença é que a companhia de luz te manda boleto com data de vencimento, e você não manda boleto para você mesmo. Então o seu futuro vai ficando sempre para o final da fila, sempre quando sobrar, e nunca sobra. A Bíblia tem um princípio que aparece lá em Gênesis 41, na história de José no Egito. Deus revelou a Faraó que viriam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. E o que José fez? Esperou a fome chegar para depois se organizar? Não. Ele separou durante a fartura. Guardou antes da crise. O princípio é claro. Você não espera sobrar para guardar. Você guarda primeiro e vive com o que ficou. Quando você tira o seu primeiro Pix antes de qualquer outra coisa, você não está só guardando dinheiro. Você está declarando uma coisa para o seu próprio cérebro. Eu não sou a última prioridade da minha vida. O meu futuro é a minha primeira conta a ser paga. Pode ser R$ 30, pode ser 50, pode ser 100. O valor importa menos do que a ordem, porque a ordem comunica a hierarquia. E quando você se coloca primeiro, algo muda por dentro. Você para de se sentir como alguém que só repassa dinheiro para os outros e começa a se sentir como alguém que está construindo alguma coisa. O segundo passo é curto, mas pesa. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias, não sobras. Seja no dízimo da sua igreja, na oferta, seja ajudando alguém que precisa. O princípio é o mesmo. A primeira porção não é só sua. Não vou te dar porcentagem nem fórmula, porque isso é entre você e Deus. Mas o gesto de separar isso antes, e não depois que já gastou, muda a postura do seu coração diante do dinheiro. E se você nunca viu esse canal antes, deixa eu te explicar o que a gente faz aqui. A gente abre a Bíblia e mostra o que Deus ensina sobre dinheiro, trabalho e prosperidade, aplicado à vida real. A Escritura te guiando em cada decisão financeira. Se isso faz sentido para a sua vida, se inscreve e clica no gostei. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais gente que precisa ouvir isso hoje. Vamos continuar. A terceira coisa é uma das mais contraintuitivas, mas talvez seja a que mais vai proteger o seu mês. Nas primeiras 48 horas depois que o salário cair, você não gasta nada que seja recompensa. Nada de iFood, nada de vou me dar um presente. Nada de roupa, saída, compra por impulso. Nas primeiras 48 horas, você só paga o que é fixo e vital. Aluguel, luz, água, o que tem data e não pode esperar. Mas por quê? Eu trabalhei o mês inteiro, eu não mereço? Merece. Claro que merece. Mas me escuta. O seu cérebro, no momento em que vê aquele saldo na conta, faz uma coisa com você. Ele te dá uma sensação de riqueza. Depois de 30 dias de aperto, de contar moeda, de ver o saldo baixo, de repente o número sobe. E o cérebro entende aquilo como abundância, como se você tivesse dinheiro sobrando. Mas você não tem dinheiro sobrando. Você tem o mês inteiro pela frente. E se você ceder a essa sensação de recompensa logo no primeiro dia, o seu castigo vai ser passar os outros 29 dias sufocado. Provérbios 21:5 de novo. Todo apressado tende à pobreza. Não é o preguiçoso, é o apressado. Aquele que age rápido demais, que gasta antes de pensar, que consome antes de planejar. As 48 horas servem para isso. Deixar a emoção do alívio passar, deixar a ilusão de abundância evaporar. E aí, com a cabeça fria, você decide o que fazer com o que sobrou. Não é punição, é proteção. Você está protegendo o seu mês de você mesmo no momento em que você está mais vulnerável. Pensa assim, o dia do pagamento é o momento em que você está mais emocionalmente desarmado. É como ir ao supermercado com fome. Tudo parece necessário, tudo parece urgente, tudo parece que cabe. As 48 horas são o equivalente a comer antes de ir ao mercado. Você vai tomar decisões muito melhores.
Quarta coisa, e essa aqui é o que separa quem sobrevive de quem começa a construir, mesmo ganhando a mesma coisa. Depois que você fez o seu primeiro Pix e pagou as contas fixas, vai sobrar um valor na conta. Pode ser pouco, pode ser apertado, mas vai ter um número ali. E esse número não pode ficar solto. Dinheiro solto na conta corrente é dinheiro que já era. Eu vou te explicar por quê. Quando você abre o aplicativo do banco e vê saldo disponível R$ 400, o seu cérebro lê aquilo como R$ 400 para gastar. Ele não subtrai automaticamente o mercado da semana que vem, nem o gás que vai acabar, nem o remédio que precisa comprar. Ele vê R$ 400 e pensa, dá para fazer muita coisa. E aí, quando o fim de semana chega, esses R$ 400 viraram 200. E na semana seguinte, 100. E você nem sabe direito onde foi. Virou um delivery aqui, uma comprinha ali, era baratinho ali. Ninguém roubou seu dinheiro. Ele simplesmente evaporou porque não tinha nome. A sabedoria bíblica tem muito a dizer sobre isso. Provérbios 24:27 diz: prepara de fora a tua obra, e aparelha-a no campo, e então edifica a tua casa. A ordem importa. Primeiro você prepara, organiza, planeja, distribui. Depois você constrói. Não é ao contrário. Então o que você vai fazer é simples. Cada real que sobrou depois das contas fixas e do seu primeiro Pix recebe um nome, uma missão, um destino. R$ 200 para o mercado das próximas semanas. R$ 100 para reserva. R$ 100 para lazer. Pronto. Acabou o mistério. Acabou o saldo disponível te enganando. Agora cada real tem um lugar. E quando cada real tem lugar, a ilusão de que dá para gastar desaparece. Porque você sabe que aqueles R$ 200 não são seus para torrar. Eles são do mercado de terça-feira. Não precisa de planilha sofisticada. Não precisa de aplicativo pago. Pode ser no bloco de notas do celular. Pode ser num papel na geladeira. O que importa é que o dinheiro não fique sem identidade. Porque, e guarda essa frase, dinheiro sem nome vira gasto sem rosto. Você não vai lembrar onde foi, só vai lembrar que acabou. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo, eu vou aplicar. Parece simples, mas decisão declarada tem um peso que o pensamento guardado não tem. E a quinta coisa, e essa aqui é a que vai fazer esse plano durar. Você vai separar conscientemente uma fatia do salário para gastar sem culpa nenhuma, com algo que te dê alegria. Peraí, você não acabou de falar para não gastar por impulso? Falei. Mas isso aqui não é impulso. Isso é governo do prazer. Olha, eu conheço a realidade de quem ganha pouco. Sei que o mês é apertado. Sei que tem semana que o dinheiro mal cobre o básico. E justamente por isso eu te digo, se o seu plano financeiro for só restrição, só corte, só aperto, uma hora a panela de pressão estoura. E quando estoura, a pessoa não gasta R$ 50, ela faz uma dívida de 500, porque a privação acumulada explode de uma vez. A Bíblia nunca ensinou uma vida de miséria voluntária. Eclesiastes 5:18 diz que comer, beber e aproveitar o fruto do trabalho é presente de Deus. O problema nunca foi o prazer. O problema é o prazer sem governo. É gastar sem saber quanto pode. É se recompensar sem limite e depois pagar o preço o mês inteiro. Então o que você faz é o contrário. Você decide antes quanto vai gastar com prazer. R$ 30? 50? 100? O número depende da sua realidade. Mas o que importa é que esse dinheiro já nasceu separado, já nasceu com nome, já nasceu permitido. E quando você gasta ele, não tem culpa, não tem ressaca moral, não tem, eu não devia ter feito isso. Porque aquele dinheiro foi planejado para isso. Você não vai enriquecer cortando o cafezinho. Você vai prosperar quando souber exatamente quanto pode gastar com o cafezinho sem destruir o resto do mês. Deixa eu juntar tudo isso para você. O que eu te mostrei hoje não é um plano para ficar rico, não é fórmula mágica, não é investimento. É algo mais básico e mais poderoso do que isso. É você retomar o governo sobre o fruto do seu trabalho. Porque o que acontece com a maioria das pessoas é o seguinte: o salário cai
e elas reagem. Reagem ao boleto, reagem ao impulso, reagem à ansiedade, reagem à propaganda, reagem ao colega que chamou para sair. O mês inteiro é reação. E no fim, a sensação é sempre a mesma. Trabalhei e não construí nada. Mas a partir do seu próximo pagamento pode ser diferente. O salário cai, e a primeira coisa que você faz é pagar a si mesmo, mesmo que seja pouco. Depois você respira, congela 48 horas, deixa a emoção do alívio passar. Aí, com a cabeça no lugar, você dá nome a cada real que sobrou. Cada um com missão, cada um com destino. E por último, você separa um dinheiro para viver, sem culpa, sem peso na consciência, sem destruir o mês. Isso é o que Provérbios chama de plano do diligente. Não é o plano do rico, não é o plano do gênio, é o plano do diligente, daquele que age com cuidado, com intenção, com ordem. E a promessa bíblica é que esse plano tende à abundância. Eu sei que talvez você esteja num mês apertado agora. Sei que talvez o salário mal cubra as contas. Mas eu te peço, tenta. No próximo pagamento, faz esses 5 passos. Não espera o mês perfeito. Não espera o aumento. Não espera sobrar. Começa com o que tem. Porque a semente não espera o campo ser bonito para ser plantada. Ela é plantada. E aí o campo muda. O salário não é um prêmio para ser torrado em 3 dias. É uma semente para ser governada com sabedoria. E a partir de agora, quando aquela notificação aparecer no seu celular, você não vai mais só suspirar de alívio. Você vai saber exatamente o que fazer. Se esse vídeo te ajudou, clica no gostei e se inscreve no canal. Tem muito conteúdo vindo sobre sabedoria bíblica aplicada ao dinheiro, ao trabalho e à construção de uma vida com direção. E manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Às vezes, alguém do seu lado só precisa dessa clareza que você já tem. Comenta aqui embaixo. Qual desses 5 passos você já fazia? Qual vai começar a fazer no próximo recebimento? Vamos conversar um pouquinho. E obrigado por assistir. Que o Senhor te abençoe e te dê sabedoria para governar bem o que Ele te deu. Fica com Deus e até o próximo vídeo.